Vamos falar aqui da Blau Farmacêutica, ticker BLAU3, cotação atual de R$ 16,04, últimos 12 meses uma queda de mais de 42%, PL bem interessante de 9,09, preço VP um pouquinho alto, na minha opinião, de 1,46 e um dividendo aí de 3%. E aqui você vê a tendência do papel no último ano de queda. Ou seja, R$ 1.000 investidos nesse papel há um ano, hoje você teria R$ 558,85, já considerando o reinvestimento em proventos, ou seja, perdido parte do seu investimento, caso tivesse vendido, evidentemente. Rentabilidade real, que é quando você desconta a inflação, você vê que nos últimos 2 anos só queda para o papel, com destaque para os 2 anos, 58% de queda. Quando você compara aqui com o segmento de serviços médicos, hospitalares, análises, etc., você vê um PL aqui bem acima do segmento, um PSOVP um pouquinho abaixo do segmento. Então está meio mesclado, né, o resultado aqui, os números técnicos, já que o PL está bem acima e o PSOVP está bem abaixo. O dividendo aqui está bem acima, na casa dos seus 3%, mas para mim isso aqui é o que importa. Olha, a margem líquida está bem acima da média do segmento, 23%, muito positivo. E um payout interessante, 31%, que não está alto. Então esses números aqui de margem líquida e de payout me dizem que com a margem dessa tão alta, tão interessante, não só esse dividendo de 3% é sustentável, como tem espaço para aumento e um bom aumento, tá? Podendo passar até o dos 5%. Temos o checklist do investidor. Você vê que nos últimos 5 anos a empresa teve lucro. O ROI está acima dos 10%. A empresa apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos. A liquidez média diária está acima dos R$ 2 milhões por dia. Nunca deu prejuízo fiscal. A dívida está menor que o patrimônio. Ela apresentou crescimento de lucros nos últimos 5 anos e é bem avaliada pelos investidores. Os pontos de atenção: é uma empresa nova de bolsa, né? Não tem 5 anos ainda de bolsa, então não tem todo um histórico para se comparar. E aqui não vem pagando mais de 5% de dividendos por ano, em média, nos últimos 5 anos. Dividendo atual de 3%, a média dos últimos 5 anos em 1,96%. Como eu falei, os últimos 2 anos aí está na casa dos seus 3%, tendo espaço para um certo aumento também. Comparando o papel aqui nos últimos 2 anos com os índices do IBOV e do IPCA, você vê que teria tido um retorno nesse papel negativo de mais de 54%, enquanto o IBOV estaria positivo acima dos 18% e o IPCA acima dos 11%. Ou seja, R$ 1.000 investidos nesse papel há 2 anos, você teria hoje apenas R$ 450,60, perdido mais de 50% do seu investimento, e para qualquer um desses índices também aqui, estando abaixo deles. E se você não conhece a empresa, a Blau é uma das maiores indústrias farmacêuticas da América Latina, sua sede na cidade de Cotia, em São Paulo. Temos de liquidez média diária, bem interessante, 9,1 milhões, está ganhando 100% como tem que ser. Volatilidade 42 contra 15 do IBOV, está um pouquinho alta a volatilidade, mas também nada que assuste. Está bem interessante, justificado por causa dessa liquidez aqui. Com o aumento da liquidez com o tempo, a tendência é que essa volatilidade diminua. E em termos de preço-alvo, você vê que os analistas estimam R$ 21,57, potencial de alta de mais de 34%, onde você tem 2 analistas indicando a compra, 1 a venda e 4 a neutralidade, ou seja, um sentimento em médio dos analistas de neutralidade para o papel. E quando você faz uma análise técnica de mais curto prazo, mensal, por exemplo, você vê as médias móveis com recomendação de venda forte, indicadores técnicos também de venda forte, ou seja, em resumo para o papel, a análise técnica de curto prazo, venda forte.